dessa presença de vocês. Primeira vez, né, legal, fica nervoso. Glória a Mas Deus. eu creio que Deus vai me usar e vai falar com vocês também. Glória a Deus. Amém, Jesus. Israel humano. Abra a palavra de vocês, quem puder, quem tiver com ela, no livro de Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Tá depois de Obadias. Antes de Miqueias, se não me engano. Glória a Deus. Amém? A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. E como já foi falado aqui nessa noite, Isaías, quando Deus chamou Isaías, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E quando ele chamou Jonas, Jonas fugiu. Quando Deus te chamou, o que você disse para Deus? Qual foi a sua resposta para ele? Você disse: Eis-me aqui, Senhor. Ou você fugiu da presença de Deus? Porque Deus não chama covarde. E é por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Se a gente continuar, versículo 4 vai dizer: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Se a gente parar para analisar aqui, Jonas, ele folgou um pouco aqui, porque além dele fugir de Deus, as consequências Amém, Jesus. a consequência do erro dele, do pecado dele, começou a cair sobre os que estavam com ele naquele barco. E ele, mesmo vendo aquilo tudo, sabendo que ele era o motivo, a causa daquilo tudo acontecendo, ele desceu e dormiu. Essa foi uma atitude rebelde dele. E essa história se assemelha muito, todo mundo que conhece a história do Titanic. Foi uma história real, tem até filme. Foi um acontecimento que aconteceu em 1912. Um navio construído por Thomas Andrews. Ele, em uma entrevista, ele disse assim: nem Deus poderá derrubar o meu navio. E na primeira viagem, aconteceu que o navio, muitos vão dizer que foi por causa da fornalha que estava quente, derreteu o navio, outros vão dizer que é porque ele bateu no iceberg, como está no filme, e afundou. E se a gente para analisar tanto essa passagem aqui quanto a do filme, da história que aconteceu no Titanic, acontece que por causa de uma pessoa, as pessoas acham ele injusto. Muitos falam, principalmente na escola, muitos vêm falar pra mim: ah, seu Deus é injusto. Na internet a gente vê muito isso. Porque a gente, tanto aqui quanto em outras passagens da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, e também nessa história e muitas outras coisas que acontecem nos dias de hoje, as pessoas acham injusto por causa de muitos sofrem as consequências. E aí muitos vão falar assim, igual aconteceu aqui na história do Titanic: por causa de Deus matou um monte de gente, isso é injusto. Só que vou mostrar para você que Deus não é injusto, a justiça dele é perfeita. Porque morreram nesse acidente mais de 1.500 pessoas. Só que Deus permitiu que
705, e podia sobreviver mais, porque cabiam 1.178 nos botes salva-vidas que tinha lá, mas só sobreviveram 705. E eu vou te mostrar por que Deus é justo. Se você abrir a tua palavra em Gênesis 18, 23, vai dizer assim: e chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mandes o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar, por amor deles. E respondendo a Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez fala. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar, por amor deles. E respondendo a Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez fala. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Se a gente voltar lá para Jonas, o que nós concluímos essa história? Quando Deus permitiu, em 1912, destruir 705 pessoas, Ele permitiu que Ele não destruiu todos, mas Ele permitiu que os justos permanecessem vivos e morressem apenas aqueles que não agradavam a Deus. E a mesma coisa acontece aqui. Se você vê que você vai ver que Deus não é injusto, porque Ele, vou voltar aqui, versículo 8. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão escrever este mal? Que ocupação é tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Então lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Então, em Gálatas, eu preciso abrir não, tá? Em Gálatas, Aleluia a Deus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. capítulo 6. Maravilhoso Deus. Vão dizer: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear
nem separar. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne separar a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito separar a vida eterna. Então é por isso que Deus permite que aconteçam essas coisas, por causa de um, e ele livra o justo, porque ele não se deixa, como aquele homem lá, o Thomas, ele blasfemou contra Deus, e Deus veio a justiça de Deus sobre ele, porque Deus não se deixa escarnecer. Só que ele livrou o justo, assim como também ele livrou desse barco os homens que não tinham culpa de nada, mesmo que não serviam a Deus. E aí, no versículo 11 vai dizer, e disseram-lhes, e faremos nós para que sempre o mar se acalme, porque o mar se eleva em grossa cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa imensa tempestade. Entretanto, os homens remavam, reforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Por quê? Porque ainda tinha algum peso ali, alguma coisa ali que não era para estar ali, que estava junto com eles ainda. Então, enquanto eles não tirassem Jonas para fora do barco, a tempestade não ia se acabar. Assim também em nossas vidas, enquanto a gente não tirar o que está de ruim dentro de nós, a gente vai continuar passando por coisas que a gente muitas vezes fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque ainda tem coisa dentro da sua vida que você tem que tirar. Aleluia, Deus. Ainda tem algum rebelde dentro da sua vida, também chamado Jonas, que você tem que lançar ele fora do seu barco. Glória a Deus. Alguma pessoa que está te levando ao caminho, seja... Bom, agora... Aleluia, Jesus. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, eles finalmente tiraram de dentro do barco que estava causando aquela tempestade e cessou o mar da sua fúria. Agora vamos parar para colocar o seguinte. Vamos supor que nós, vocês que estão aqui, somos Aleluia, nós, Deus. o rebelde, e vocês estão por algum motivo atrapalhando a vida de alguém. Vocês estão sendo presos no barco de alguém. Vocês estão dormindo no momento que não deveria dormir. Por causa de um, a consequência veio sobre todos. Então, muitas vezes em nossas vidas, por exemplo, por causa de alguém que é mãe, por causa da consequência dessa mãe, do pecado, do erro dessa mãe, a consequência pode vir sobre a família, sobre os filhos. Por causa do erro de um pai, a consequência pode vir sobre a esposa. Deus. Por causa do erro de um filho, por causa do pecado de um filho, a consequência pode vir sobre os pais ou sobre a família dele. Aleluia, Então, Jesus. muitas vezes a gente acha a consequência não sozinho, como nós achamos, mas a gente tem que parar para pensar antes de errar. Porque muitas vezes o nosso erro, dependendo da gravidade, pode cair sobre a vida de outra pessoa. E continuando no versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E aqui surge a consequência da desobediência. Então Deus chamou, Deus falou, faz isso. E você desobedeceu a Deus. E aí você pecou. E aí vem uma consequência que você vai ter que arcar. E a consequência é essa, Jonas. E teve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe, dentro do peixe. Continuando no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os terrores da terra, correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor. Aleluia, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento.
O que botei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Capítulo 3. Jonas prega Nínive e o arrependimento dos ninivitas. E veio, versículo 1 do 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. E aí aqui surge uma segunda chance que Deus nos dá. Aleluia. A gente peca, a gente se arrepende, a gente age com as consequências. E Deus vem mais uma vez nos dizendo. E aí ele diz novamente: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te disse antes. E aí Deus dá uma segunda chance a Jonas. Aleluia. Só que mesmo assim a gente vê que Jonas desobedeceu a Deus, tentou fugir, passou por tudo aquilo de ruim. As outras pessoas passaram as coisas de ruim com ele, só que mesmo assim ele não conseguiu, porque não tem como você fugir da vontade de Deus. Deus fala pra você: faz isso. Por mais que você tenha que fugir, você vai se dar mal. Você nunca vai conseguir fugir, porque vai chegar uma vez que você vai ver que você sem Deus não consegue. Você vai se arrepender, mas se você olhar diante de Deus, pedir perdão e vai falar: agora eu quero fazer a tua vontade. Aleluia, Deus Jesus. vai novamente te dar uma segunda chance. Aleluia. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E muitas vezes na caminhada, quando Deus te manda fazer algo, não vai ser na hora que você vai conseguir fazer, vai demorar, vai ter um tempo de preparo. E aqui começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cima. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho. Aleluia a Deus. As suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que estaria e não o fez. E mais uma vez no versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus. Este é o fruto da obediência. Quando você desobedece a Deus, tem uma consequência ruim. Quando você obedece, aquilo gera um fruto, alguma coisa boa. E esse fruto, a obediência de Jonas, foi que os homens de Nínive creram em Deus. Eles se arrependeram e Deus se arrependeu do que ia fazer na cidade. Se Jonas continuasse fugindo, aleluia, a cidade ia ser destruída. Então muitas vezes, se você negar fazer a vontade de Deus, se Deus te chamar para ir, vai naquela vida, naquela alma, naquela família, e fala do meu amor para eles. Se você falar: não, Deus, eu não vou, não quero, e você tentar fugir de Deus, você pode estar, por causa da sua culpa, aquela pessoa pode estar ali no momento, sei lá, uma pessoa está perto de se suicidar, Deus manda: vai lá, e você não vai. E aí aquela pessoa se suicida. No dia do juízo, Deus vai cobrar de você. Jesus. Obedecido, ao invés da consequência da desobediência, ele ia tirar o fruto da obediência. E aquela pessoa não ia se suicidar. Quem sabe ela não seria salva. Eita Deus. O descontentamento de Jonas na resposta do Senhor, capítulo 4. Mas Deus gostou-se de Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ele perguntou a Jonas. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Glória a Deus, eita Jesus. Deus fiel, aleluia. E fez o Senhor Deus nascer uma arvoreira, e sobre o Jesus, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da arvoreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a arvoreira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento formoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer.
dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu. Aleluia a Deus. Eita glória. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui a gente vê que Jonas, se você ler outros livros da Bíblia, você vai entender por que Jonas se sente mal aqui quando o povo de Nínive se arrependeu. E ele ficou ressentido, e Deus perguntou: é razoável esse ressentimento? E ele falou: eu acho que é. E Deus disse: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, e em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da cidade de Nínive? Então muitas vezes a gente vê alguém que a gente não gosta, que a gente odeia, e a gente vê ela se arrependendo, aceitando Jesus, e a gente fala: não, Deus, aquela pessoa, você salvou aquela pessoa, logo aquela. Ah, se ela for pro céu, eu não quero ir, eu prefiro ir pro inferno. Jesus. Aquela pessoa. Irmãos, se vocês estivessem no inferno, você ia querer ver no céu com quem estivesse lá. Eita glória. Aí muitas vezes a gente fala isso. A gente tem ódio de alguma pessoa, algum rancor, e a gente fala: é aquela pessoa, eu não gosto dela, Deus, porque você deixou ela sem. Jesus. Ela peca tanto, ela fez aquilo comigo, fez aquilo com a minha família. Aí Deus pergunta: é razoável esse teu ressentimento? Aí você fala: eu não gosto dela pessoa porque ela fez isso, fez aquilo. E o Senhor permite que ela se arrependa. E se a gente ler em Mateus, capítulo 5, versículo 43. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, poderoso e Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças te damos, ó Pai. Aleluia, Jesus. 5, a partir do 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Glória a Deus. E vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então a gente vê que Deus, o sol, ele nasce para todos. A chuva desce para todos. Então por que a salvação vai ter que ser só para você? Porque só porque você tem ódio de alguma pessoa, você vai desejar um mal para ela. Então, continua dizendo aqui: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. A gente tem costume de orar só pela nossa família. A gente tem costume de não orar pelos nossos inimigos. Às vezes, a gente sente tanta raiva que quando a gente vai orar, a gente... Só que aqui diz: se você amar só os que já amam você, o que você vai fazer? Que diferença vai ter isso? Se você dá a paz do Senhor Jesus Cristo só para quem é da igreja, e quando você está lá fora, assim deseja a paz de Deus para aquela pessoa, que diferença faz? Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus.